Salve, alunos matriculados na disciplina de modelagem e simulação da produção. Eu estou gravando esse conteúdo para a gente não precisar repor essa aula, tá? Porque quando existe a suspensão ou cancelamento de aula, isso implica em uma aula de reposição. Como a nossa primeira aula era apresentação da ementa, plano de ensino da disciplina e uma breve introdução ao conteúdo, eu resolvi gravar essa aula, certo? De forma a gente não perder essa carga horária de conteúdo que foi afetada pela falta de energia que teve hoje na UFAM. Meu nome é Eli e eu sou a professora responsável por essa disciplina. Eu sugiro que vocês fiquem bastante atentos às postagens que vão ser feitas no Google Classroom da disciplina. Lá também serão incluídos os slides das aulas ministradas. Lá também terão avisos das atividades avaliativas, que a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso. E também ali vai ser o canal direto de comunicação entre eu e vocês. Caso tenha algum imprevisto, por exemplo, como hoje, que faltou energia, não tinha previsão de retorno, e assim que a direção formalizou um comunicado, eu já informei vocês ali no painel da turma. Essa é a ementa da disciplina, como vocês podem ver, ela está dividida em 4 unidades. Na primeira, a gente vai ver o que é simulação, quais são as linguagens da simulação, quais são as aplicações da simulação e também vamos ver um pouco de modelagem matemática, certo? A gente vai usar aí modelagem manual, né, usando planilhas de modelagem. Na unidade 2, a gente vai passar para o projeto de simulação computacional. Como é que é feito o tratamento dos dados, qual a linguagem de simulação que a gente vai utilizar de qual programa. E vocês estão vendo aí que eu coloquei Arena e Flexim. Por que coloquei essas duas opções? A priori, a gente ia usar o Arena, porque a licença que foi disponibilizada pelo pessoal da Flexim para o nosso curso, ela expirou. Ela ia só até junho de 2024. Mas nós estamos vendo aí a possibilidade de comprar licenças e colocar no laboratório. Então, caso as licenças sejam compradas até a gente começar a trabalhar com o software, aí eu trabalho com o Flexim. Caso não, aí a gente vai ter que trabalhar com a Arena. Por quê? O Flexim, a versão gratuita dele, ela só libera 30 entidades. Ou seja, eu consigo colocar 30 objetos ali no modelo. E esses 30 também são limitantes para a quantidade de objetos que estão circulando dentro do modelo. E o Arena ele já me dá 300 entidades. Então a gente consegue fazer modelos de simulação maiores usando a versão acadêmica livre do Arena. As nossas aulas seguirão a metodologia expositivo dialogadas, certo? A gente vai fazer alguns estudos em dupla e vamos priorizar a realização de exercícios de forma individualizada. Essa disciplina, ela tem carga horária prática e o foco dela é vocês aprenderem a mexer num software de simulação. Não importa se é o Arena ou o Flexim, vocês vão sair daqui com a habilidade de simular um modelo computacionalmente. A gente vai priorizar a realização dos exercícios durante as aulas, certo? Mas também vocês podem ficar à vontade para baixar o Flexim ou o Arena no computador pessoal de vocês. Caso a disciplina desperte um interesse maior, e vocês podem também aprofundar o conhecimento sobre o funcionamento do programa. No final dessa disciplina, espera-se que vocês dominem o software de simulação computacional e que conheçam quais são os disponíveis no mercado, que vocês tenham um conhecimento sobre
qual é o processo envolvido em um projeto de simulação computacional de um sistema produtivo. Espera-se que vocês estejam habilitados para desenvolver um modelo de simulação que seja apropriado para resolver determinado problema que vocês se deparem, assim como vocês consigam analisar quais são os dados requeridos para a elaboração do modelo, assim como analisar os resultados do modelo de simulação. Imaginam que elaborar o modelo é a parte mais difícil? Não. A parte mais difícil da simulação computacional é você conseguir realizar experimentos, criar diversos cenários e, a partir dos resultados, tomar a decisão. E também a gente vai ensinar técnicas de como assegurar que o modelo de simulação ele foi verificado e validado dentro de parâmetros estatísticos confiáveis. Mas para a gente chegar ao final da disciplina, a gente precisa fazer alguns acordos. E esses acordos que eu vou fazer com vocês nada mais são do que a gente seguir as resoluções do Conselho, né, Superior aqui da Universidade Federal do Amazonas. Por exemplo, da avaliação. A verificação do rendimento escolar, segundo a Resolução 023 de 2017, diz que a gente tem dois aspectos de avaliação: a assiduidade, certo? E a aprendizagem. A aprendizagem são as avaliações, né, que servem de ferramentas para a gente avaliar, né, os conhecimentos que o aluno adquiriu durante a disciplina. E a outra questão é a frequência do aluno às aulas. E ele precisa ter, no mínimo, 75% de presença, senão ele estará reprovado. Então, nessa disciplina, não existe essa questão de você ter nota e não ter os 75% das disciplinas. Se você tiver mais de 15 faltas, você está automaticamente reprovado por falta. E não esqueçam que a reprovação por falta coloca você lá no final na lista de prioridades para a solicitação de matrícula. Então, sugiro que vocês se programem para estar presente às aulas da disciplina. Outro ponto que a Resolução 023 de 2017 determina é sobre a quantidade de exercícios escolares. As disciplinas elas deverão ser avaliadas por, no mínimo, 2 exercícios escolares, que são as provas avaliações. E elas podem ter diferentes preços, conforme previamente aprovado no plano de ensino. Acredito que vocês têm acesso ao plano de ensino lá pelo eCampus. Se não, eu vou disponibilizar o arquivo do plano de ensino lá na sala do Google Classroom. E as avaliações, elas devem avaliar todo o conteúdo estabelecido no plano de ensino. Na prova final, ela vai ter questões sobre todos os conteúdos que a gente viu até o final da aula. A nota final do discente é uma média ponderada entre as médias obtidas nos exercícios escolares, que são essas 2 provas avaliativas, e essa média tem peso 2. E essa média vai ser somada com a nota da prova final, que é peso 1. Então, essa é a forma de cálculo da média final do aluno, segundo a Resolução 023 de 2017. Eu aproveito para falar como coordenadora, caso algum professor não use dessa norma para calcular a média, vocês já falam com ele dizendo: olha, professor, segundo a resolução tal, assim, 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 assado. Se ele não quiser alterar a forma de avaliação, aí vocês informem formalmente a coordenação que eu vou conversar com esse professor. Conforme o plano de ensino disponibilizado aqui na pasta do Google Drive, as nossas avaliações estão previstas para acontecer a primeira, dia 9 de outubro de 2024, ela tem peso 1, ela vai pegar a parte da unidade 1, que é sobre a simulação manual. A segunda prova vai ocorrer no dia 9 de dezembro de 2024 e vai pegar
o conteúdo das unidades 2, 3 e 4, que seriam justamente a elaboração de um modelo computacional usando um software apropriado. E essa prova tem peso 2. E a prova final vai ocorrer no dia 16 de dezembro de 2024, abrangindo todos os conteúdos ministrados na disciplina. Todas as provas parciais, os exercícios escolares 1 e 2, eles valem 9 pontos. E esse 1 ponto que sobra são exercícios de participação, são exercícios que serão realizados durante as atividades do laboratório, durante a realização das aulas, que somados terão o valor total de 1 ponto. Por exemplo, se eu passar 10 exercícios até a data de realização da primeira prova, cada exercício vai valer 1/10. E aí vou somar tudo e você vai ter esse valor proporcional. A avaliação parcial, ela vai valer peso 10, não tem esse ponto de participação. Então, segundo a resolução 023 de 2017, o cálculo da média final de vocês na disciplina Modelagem e Simulação, com 2 provas parciais, vai seguir esse esquema. A média de exercícios escolares é a soma das provas parciais, aonde a segunda prova parcial é peso 2, dividido por 3. Essa média dos exercícios escolares vai ser multiplicado por 2, somada à prova final e dividido por 3. Na resolução diz que se você tiver uma média dos exercícios escolares igual ou superior a 8, você será considerado aprovado na disciplina e dispensado de fazer a prova final. Porque daí tu vai ter, 2 vezes 8 dividido por 3 vai dar 5,3. Então, tu tá aprovado. Mas se a tua soma também dessa média dos exercícios escolares for 7,5, você está aprovado também. Porque 7,5 vezes 2 dá 15, dividido por 3 dá 5. Então, se a tua média final for 5, vai de você ou não fazer a prova final. Porque se a tua média final for 5 e você pegar 0 na prova final, a tua média final continua 5 e você vai ser aprovado do mesmo jeito. Ainda sobre avaliações, na resolução 031 de 2016, está estabelecido quais são os prazos para entrega das provas. Então, olha só, se eu fizer uma prova, a primeira prova, segundo lá o nosso plano de ensino, ela vai ser realizada dia 9/10, perfeito? Então, segundo a resolução 031 de 2016, eu tenho até 30 dias após sua aplicação para entregar a prova corrigida, ok? Então, se a gente fizer a prova, você não fica me perguntando na semana que vem se a prova já está corrigida, se já tem a nota. Perfeito? Eu tenho até 1 mês para fazer essa correção e entregar as notas para vocês. Já as provas finais devem ser entregues no dia útil seguinte ao fim da data prevista no calendário acadêmico para o lançamento das notas no portal do professor. Ou seja, segundo o calendário acadêmico, o período para o professor lançar as notas para esse semestre 2024/2 é de 13 a 19 de dezembro. Então, a gente tem até o dia 20 de dezembro para entregar as provas finais. E fiquem tranquilos que eu não levarei esse período de 30 dias para entregar o resultado da segunda avaliação parcial, que vai ser realizada dia 9/12. Por quê? Porque a resolução diz que, em nenhuma hipótese, o discente realizará a prova final sem ter recebido todos os exercícios escolares e sem o conhecimento da média parcial. Então, no dia 16 de dezembro, que é o dia da prova final, vocês já saberão as suas notas dos exercícios escolares parciais 1 e 2, assim como a sua média parcial.
Uma outra recomendação é que vocês vejam as datas de possíveis, de provável realização das provas e procurem não faltar, porque se vocês faltarem, vocês podem, claro, solicitar a segunda chamada de avaliação, desde que vocês sigam os procedimentos estipulados na Resolução 048 de 2009. Vocês têm que encaminhar um documento comprobatório para a coordenação do curso no prazo de 3 dias, contados a partir da realização de cada avaliação. E só são considerados motivos de justificativa para a solicitação de uma segunda chamada de avaliação doença de caráter infecto-contagiosa, traumatismos, distúrbios agudos e outras condições de saúde que sejam comprovados mediante a apresentação de atestado fornecido por profissional da saúde. Outro motivo é participação em manobras ou exercícios militares que também sejam comprovados por documento emitido pela unidade militar na qual vocês estão servindo. Também será concedida a realização de segunda chamada de prova, caso vocês sejam convocados no horário da prova para dar um depoimento judicial ou policial, participação em júri, desde que seja devidamente comprovado por declaração de autoridade competente. Outra condição onde são permitidas a realização de avaliação de segunda chamada é luto, por parente em linha reta, seja pai, avô, filho ou netos, e também até de segundo grau, irmãos e tios, seus companheiros, companheiras, desde que também seja comprovada aí pela apresentação de atestado de óbito. Eu, particularmente, aqui já vai a questão humana da história, caso vocês, infelizmente, venham a perder algum amigo, alguma pessoa muito próxima que não se encaixe nessa lista de pessoas que são consideradas como justificativa de luto, eu também considero, tá? Porque eu acredito que os amigos também são nossa família. Espero que vocês não passem por isso. Mas se infelizmente vier a passar por uma situação dessa, não se preocupem com a minha disciplina, porque eu realizo prova de segunda chamada. Como eu comentei com vocês logo no início, a avaliação ela tem duas frentes. Uma é a assiduidade e a outra é a aprendizagem. Então, caso vocês faltem, também existe a possibilidade de justificar a ausência. Só que esse procedimento, ele só pode ser justificado quando o aluno estiver acometido de alguma doença infecto-contagiosa, traumática, mórbida ou outras condições de saúde, desde que sejam comprovadas por atestado. O discente em estado de gestação, que apresente o desconforto pontual em qualquer fase da gravidez, desde que também esteja comprovado por um atestado assinado por um profissional habilitado na lei. Tem outras justificativas que podem ser incluídas nessa relação, e elas estão listadas na Resolução 023 de 2017. Ok, faltei, né? Tenho o meu documento justificando a minha falta e qual que é o procedimento que eu tenho que fazer. Então, em até 5 dias úteis, a partir da data que você vai justificar, você tem que encaminhar um e-mail para a coordenação anexando esse documento comprobatório, certo? E a coordenação tem até 5 dias para encaminhar o seu requerimento aos professores das disciplinas que você está solicitando justificativa de falta. Caso um professor de uma disciplina ele não aceite ou indefira o seu pedido de justificativa de falta, você ainda pode recorrer ao colegiado do curso num prazo de 2 dias após a ciência da decisão. Então, basicamente, essas são as normas e regulamentações essenciais para a gente já começar a acordar dessa disciplina, né? Para ninguém dizer, eu não sabia, eu não soube, eu não sei o quê. Não.
Eu até gostei dessa aula ter sido gravada, né? Porque fica registrado. Ah, o aluno faltou no primeiro dia de aula. Querido, veja lá no link da site, sei lá, tudinho que a professora falou, certo? Então, por aqui a gente termina essa primeira parte, né? Que é a apresentação da ementa do plano de ensino, e a gente já trouxe também aqui algumas regulamentações e normas da UFAM. Tudo isso vocês podem verificar, certo? No slide que eu vou disponibilizar, tem os links da resolução. Eu sugiro que vocês leiam, para que vocês fiquem também conscientes dos seus direitos e deveres enquanto alunos, para que vocês possam também conseguir argumentar com algum professor caso ele tome alguma decisão dentro da disciplina que não siga o regulamento da UFAM. O professor ele tem sim autonomia para fazer decisões durante a sala de aula, durante o decorrer da sua disciplina, mas desde que ele siga as resoluções estipuladas pela instituição de ensino superior, UFAM. O horário de atendimento da disciplina ficou terça-feira, das 14 às 18 horas. Vocês também podem enviar dúvidas para o meu e-mail institucional, elicena@ufam.edu.br. E vocês, alunos dessa disciplina, caso também queiram tirar alguma dúvida comigo, podem enviar mensagem para o meu telefone pessoal. Dúvidas da disciplina, não é dúvidas da coordenação. Dúvidas da coordenação serão respondidas exclusivamente para o e-mail da coordenação. Se vocês tiverem dúvidas sobre a disciplina, aí já é a professora Eli, não é a coordenadora Eli, vocês podem sim encaminhar a mensagem para o meu número pessoal, desde que seja no meu horário de trabalho, das 14 às 22 horas.